Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma reflexão. O nosso tema de hoje, eu não sou robô. Mas antes, se inscreva aqui no canal Cromos, dê um like aí, mande este vídeo para alguns amigos, para que nós possamos crescer aqui nessa plataforma grátis do YouTube. Então, eu não sou robô e nem você é. As pessoas querem te controlar. E veja, a Bíblia nos diz em Gênesis que quando Deus nos fez, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus comunicou àquele casal os atributos inerentes a Ele, como um Deus soberano, criador de todas as coisas. Por isso, quando eu vou tratar desse tema aqui, eu quero falar sobre individualidade e coletividade. Quando Deus fez o homem, Deus colocou nele. O homem é um ser pensante, racional, inteligente, e Deus colocou o senso moral no homem. Deus colocou o senso estético. O salmista no Salmo 139 diz que Deus nos fez de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Por isso que é preciso você entender que cada um de nós é único no palco da existência. Mas conquanto somos únicos, o Criador, o nosso Pai, que nos adotou em Cristo Jesus, Ele nos fez seres para relacionar. Nós não fomos feitos para poder ficar separado, dentro do meu gueto, enfiado dentro de uma caverna. Mas Ele nos fez para relacionar. Quando a Bíblia diz assim, olha, não é bom que o homem esteja só. Lá não está falando especificamente em casamento, mas lá está falando que eu e você fomos criados para comer o pão da fraternidade, para relacionar. Você não consegue ser gente, ser humano, e não aprende sobre o que é ser humano, se não relacionar. E este é o problema, porque relacionar é uma arte. Veja, quando eu falo que você não é um robô, e não é, porque Deus não nos fez seres onde Ele controla. Eu ministrei uma palavra aqui, um tema. Deus não tem o controle da tua vida. E quando eu falei que Deus não tem o controle da tua vida, eu estava dizendo que por mais que Ele tenha o controle de tudo, Ele te deu livre-arbítrio. Apesar do livre-arbítrio estar comprometido. Livre-agência. Mas o que eu quero colocar é, enquanto você não entender o porquê que você está aqui, enquanto você não entender que você é imagem de Deus, você vai ser imagem de outras coisas. Você vai ser imagem do coletivo. Você vai ser imagem do que o diabo quer imprimir em você. Veja que o primeiro Adão, ele pecou e a imagem de Deus no homem foi totalmente fragmentada, arranhada. Mas é o que o reformador Calvino declara, que o homem não teve a sua imagem de Deus em si totalmente deformada. Por isso que você vai ver pessoas que não creem em Deus, são ateus, são céticos, pessoas que não têm compromisso nenhum com a religião, mas são pessoas que têm neles bondade, são pessoas misericordiosas, são pessoas que têm talentos, são pessoas que têm uma capacidade tremenda na sua vocação no qual foi chamado. Por quê? No ser humano está lá impresso a imagem e semelhança de Deus. Então eu quero colocar isso aqui para que você aprenda que você foi feito um ser individual. Quando você casa, você não perde a sua individualidade. Quando você faz parte de uma instituição, você não é um ser totalmente... você continua sendo um ser que tem a sua individualidade. Por isso que ninguém pode manipular você. Você não pode ser um objeto de manipulação, seja de um partido político, seja de uma igreja, seja do seu pastor líder, seja de qualquer tipo
de pessoa que tem a sua ideologia. Por quê? Porque nós não somos robôs para sermos controlados. E é por isso que eu tenho de respeitar a sua opinião e você respeitar a minha opinião. Mas o problema, por que que muitos de nós não deslanchamos? Por que que muitos de nós não fazemos acontecer? Por que que muitos de nós temos sonhos, vem na nossa mente tanta imaginação para prosperar e ajudar o coletivo, mas nós não fazemos porque nós estamos bloqueados, porque ouvimos muito o que as pessoas falam sobre mim, o que a igreja fala sobre mim, o que o diabo fala sobre mim. E aí eu acabo me encurvando e esqueço que eu já tenho uma identidade. Eu sou imagem de Deus. Eu fui chamado para dominar, para gerenciar, para administrar. Eu fui chamado para poder usar os talentos, os dons que Deus me deu, para poder ajudar o próximo e viver para a glória dele e conseguir celebrar a vida aqui e ter uma vida abundante, uma vida abençoada e ter uma família onde possa comer o melhor dessa terra. Porque eu entendi quem eu sou. Eu entendi que eu sou filho de um Deus maravilhoso que me fez para prosperar, para dominar, para gerenciar minha própria vida. Mas o que acontece, eu repito, que nós somos manipulados pelo coletivo. Nós somos manipulados pelo inconsciente coletivo que está aqui, no cérebro. Lembra que nós falamos aqui? Mindset. Significa mind, mentalidade, mente, e set, configuração. Aqui, olha, nosso cérebro, como se fosse o hardware, aqui tem todas as informações desde da nossa infância. E aí, por isso que eu tenho falado aqui, para que você possa cair em si, fazer uma introspecção dentro de ti mesmo. E você tem de entender na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, quem você é. Você veio de Deus, criado por Deus. Você está aqui para viver para Ele. Você está aqui para ser bênção na vida dos outros. Você não é um robô, eu não sou um robô. E você não pode fazer da sua esposa um robô, controlá-la, manipulá-la, tirar dela a individualidade dela, de ser um ser pensante, de ser um ser que tem escolhas, que faz as suas escolhas. Pelo contrário, eu e você precisamos de conviver e eu te resgatar para você mesmo e você me resgatar para mim mesmo, para que nós possamos vivenciar a identidade que o Pai colocou em nós, de seres únicos no palco da existência. Você não está aqui, conforme diz o Augusto Cury, para apenas ficar como espectador, vendo no palco lá todos fazendo o seu papel lá. Você fica daqui como espectador. Deus não te colocou aqui para você ser um espectador, mas para você fazer parte do teatro da vida. E quando eu falo teatro da vida aqui, não no sentido subjetivo, pejorativo, mas você foi colocado aqui para fazer o melhor, para ser alguém que é pensante, mas que tem as suas escolhas. Escute, você não pode manipular os seus filhos, eles não são robôs. Você não pode manipular os seus liderados, você não pode manipular tua esposa, o teu marido. Quando você faz isso, você está agredindo um princípio de submissão à autoridade, principalmente a Deus. Porque ninguém foi feito para controlar o outro. Esse é o problema nosso. Nós nutrimos expectativas quanto ao outro e queremos que o outro seja como eu. Eu sofri demais quanto a isso. Eu quero que as pessoas pensem igual a mim. Eu quero que as pessoas sejam como eu sou. Eu quero que as pessoas tenham os mesmos gostos que eu tenho. Eu amo assistir filme. Minha esposa detesta assistir filme. Ela gosta de jogar, de brincar ali com aquelas cartas, aqueles jogos ali que tem no computador. Eu detesto. Esse é o problema também que muitos sofrem no casamento, porque um quer manipular o outro, um quer tirar a individualidade do outro. E esse é um mito que eu sempre prego nas minhas palestras.
O mito de que quando você casa, de que quando você muda de lugar, o mito que você perde a individualidade, mas você não perde. Eu termino aqui. Eu não sou robô e você não é um robô. Você é um ser que tem de tudo para fazer acontecer. Tá querendo colocar seu negócio? Se você começar a ouvir algumas pessoas, não dá certo não. Tá em crise o país. Quem merece os impostos? Você pode ver, os empresários que mais prosperam são os que mais falam mal e reclamam. E é por isso que estão alguns quebrando. Porque não são gratos. Por isso que eu tenho um vídeo aqui, assiste depois do vídeo aqui. Silencie, cale a boca. Não compartilhe os seus sonhos para algumas pessoas. Tem pessoas que são até amigas suas. Eu falo um vídeo sobre isso. Mas se você abrir o coração com ele, ele agora começa a nutrir quanto a você o pessimismo. Não dá certo não. E até inveja. Agora não fica aí com mania de perseguição. Coloque seu negócio, sonhe. Quer fazer uma viagem dos seus sonhos? Faça. Você foi feito um ser não para ser manipulado, não para ser escravo. Empreenda, viva a vida, celebre a vida com tudo aquilo que Deus te deu para celebrar. Que você escandaliza com tanta coisa no meio evangélico, com toda a estrutura política do país. Por que você vê um fake news e comenta, passa para frente? Ingenuidade, falta de colocar a cabeça para pensar. Tudo que chega no seu zap você passa para frente. Por que você tem tanta dificuldade de declarar sua fé para as pessoas? Por quê? Porque na verdade você ainda não entendeu a sua identidade. Pare de ficar citando aquilo que o teu líder fala. Pare de ficar citando tudo aquilo que o seu genro fala, que a sua sogra fala. Pare de ficar repetindo o que a ideologia de Marx fala. Pare de ficar repetindo alguns que tiveram a posição deles sobre determinado assunto, mas que até já foi derrubado pela ciência, o pressuposto de muitos. Tenha as suas argumentações, utilize da dialética, tenha a antítese, formule a sua tese baseada em sua convicção e não por aquilo que o coletivo, que as pessoas falam. Você foi feito para poder criar, construir, pensar. Quer escrever um livro? Escreva. Eu escrevi 4 e estou com mais um bocado para poder editar. Por quê? Porque Deus nos deu essa capacidade. Qualquer pessoa pode chegar onde sonha chegar. Desde quando? Determine. Tenha resiliência. Tenha foco. Tem gente aí que defende Karl Marx, defende o partido político. Tem gente que defende lá o partido PDS, o PT, o PMDB, o MDB, não sei. Eles são vorazes em defenderem. Por que que há muito tempo aqueles que seguiam lá o comunismo defendiam o comunismo? Eles tinham convicção de tanta ideologia mentirosa e que funcionou por um tempo, mas nós temos a palavra eterna de Deus. Você tem a palavra de Deus e você tem essa tendência, nós temos essa tendência de quando recebeu a notícia, o falatório de alguém que aumenta. Você não tem aquela facilidade, como diz a Bíblia em Tiago, de ser tardio, de ouvir, esperar, passar a saber que é a verdade. Quando eu ouço notícia no Google, eu vou averiguar se aquilo é verdade, porque você não pode ir acreditando em tudo. Os robôs acreditam em tudo. Os robôs são alienados, porque eles são programados só para fazer aquilo, ó, só para fazer aquilo. Nós não. Você não pode seguir o seu líder para depois você cair no buraco, como aconteceu com Jim Jones na época. A igreja que eu faço parte, as pessoas me confrontam, me perguntam, me questionam. É claro que de vez em quando você sai da linha ao falar qualquer coisa e você não vai perder a sua identidade de líder por causa de uma frase declarada. Até isso você tem de relevar no seu pastor, no seu líder, no seu pai, na sua mãe. Porque você julga demais as pessoas pelos erros delas. Assista que depois cometa erros. Seus erros são importantes. Se inscreva aqui no meu canal, Cromos. Dê um like aqui. Manda este vídeo para outros amigos. Eu falei hoje então sobre eu não sou robô. E você também não é. Pare de ser manipulado. Um abraço.